Seja bem-vindo à TV Evangelho, o canal que prega a palavra de Deus como ela é. O tema de hoje é a criação do sistema religioso. Os pregadores do sistema religioso dizem que as pessoas têm que frequentar uma igreja porque Cristo frequentava uma igreja. Mas isso não tem nada a ver com o que Cristo fazia. E é sobre isso que eu vou mostrar para você. Vamos lá. Saiba, meu amigo, que Cristo só foi a um templo 4 vezes durante toda a sua vida. A primeira vez, ele foi levado pelos seus pais, porque os pais de Jesus, Maria e José, eram judeus e serviam a lei de Moisés. Confira em Lucas 2, versículo 22 e 23, que fala sobre isso. Vamos lá. Lucas 2, versículo 22 diz o seguinte: completando o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Versículo 23. Como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então veja, esta foi a primeira vez que Jesus foi levado a um templo. A segunda vez, ele foi levado pelos pais também. Na segunda vez foi quando Jesus sumiu dos pais por 3 dias e depois acharam ele no meio dos fariseus. Ele já estava aprendendo sobre a lei de Moisés e ele era bem desenvolvido e já estava até explicando a lei para aqueles homens fariseus, para os doutores da lei. A terceira vez, Jesus já havia começado o seu ministério. Isso foi após ele ter sido batizado, por causa da lei, que todos tinham que ser batizados. Confira em João 2,13 o que diz. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Lembre-se bem, desta vez foi quando Jesus, com um chicote de cordas, expulsou todos do templo, por estarem fazendo daquele lugar um comércio. Ir ao templo era obrigatório pela lei, mas hoje sabemos que a lei acabou. Por isso Paulo diz em Romanos 7, versículo 5 o seguinte: pois quando estávamos na carne, as paixões dos pecados suscitadas pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Versículo 6. Mas agora fomos libertos da lei, havemos morrido para aquilo em que fomos retidos, para servirmos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Então entenda, por isso Paulo diz que era necessário ser de outro. E de quem? De Cristo Jesus, é claro. E é por isso que o sistema religioso está perdido no entendimento, porque se agarram às doutrinas de Jesus de Nazaré, em vez de se agarrar a Cristo Jesus ressuscitado. Mas nós que estamos em graça, damos fruto para Deus em Cristo Jesus ressuscitado, não a Jesus de Nazaré ou a lei de Moisés. Sendo assim, meu amigo, as chamadas igrejas de hoje é como se fosse um clube social. De igreja não tem nada, pois tudo o que eles pregam ali são palavras vazias, e isso não significa nada para Deus. Eles estão fazendo daquele lugar um comércio da fé. Veja o que diz em João 2, versículo 14. Diz o seguinte: no pátio do templo viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Veja então que naquele lugar se vendia de tudo. Os comerciantes vendiam, faziam leilão, trocavam mercadorias e até a salvação era negociada naquele templo. Então Jesus subiu o sarrafo naquelas pessoas hipócritas, colocou todos para correr. Mas por que Jesus fez isso? Porque ele estava na lei e aqueles homens não estavam respeitando a lei de Moisés. E a quarta vez que Jesus foi ao templo foi quando seu ministério como pessoa humana estava ao fim. Confira em Mateus 21, versículo 12, o que diz. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Portanto, meu amigo, Jesus só foi 4 vezes ao templo de Salomão em Jerusalém. Então perceba que as pessoas hoje
vão todos os dias nesses falsos templos e são mais religiosas do que Jesus. E fazem isso com medo de perderem a salvação. Mas o que você precisa entender é que Jesus ia ao templo para cumprir a lei de Moisés. Mas hoje não existe mais a lei de Moisés para ser cumprida. Então eles vão fazer o que neste lugar, se a lei acabou? Agora veja o que diz em João 4, versículo 20 e 21. Diz o seguinte, versículo 20: Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Veja que Jesus falou à mulher samaritana que viria o dia em que o lugar de adoração não seria mais em Jerusalém, no Templo de Salomão. Assim como hoje também não é no Templo de Salomão que existe no Brás, nem em qualquer outro falso templo que existe na face da terra. Agora veja o que está escrito em João 2, 19, 20 e 21. Ele diz o seguinte, versículo 19. Jesus lhes respondeu: Destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Versículo 20. Os judeus responderam: Este templo levou 46 anos para ser construído e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Versículo 21. Mas o templo que ele falava era o seu corpo. Veja que os judeus não entendiam que Jesus falava do seu corpo. Ele morreu e ressuscitou em 3 dias. E Jesus ressuscitado se tornou a própria igreja, a qual nós somos os membros dessa igreja espiritual, que é Cristo Jesus. Portanto, a igreja física acabou. Sendo assim, você não precisa mais de um templo físico. Na primeira era cristã não havia uma unidade de pensamento em torno de regras de fé e de doutrinas. O que havia era um sentimento de liberdade para expressar a fé em diferentes comunidades cristãs. Cada grupo tinha a sua forma de entendimento sobre o que representou Jesus. O povo nesta época, cada um tinha uma visão diferente sobre Cristo. Uns negavam a sua existência e sobre Jesus como homem, outros acreditavam que Jesus, após ser batizado, foi adotado por Deus. E existia outro grupo que acreditava que Caim era o representante espiritual mais elevado. Eles consideravam a morte de Jesus um crime contra o universo, porém julgavam que foi uma morte necessária. E existiam muitos outros grupos também na época. Então o cristianismo estava dividido. Cada grupo seguia a Cristo segundo a sua cultura e não havia uma posição de como seguir corretamente o cristianismo. Por isso, no segundo século, os líderes de cada grupo se reuniram para unificar um pensamento só, e fizeram isso por causa das ameaças de Roma. Como Roma estava em um período de decadência, o cristianismo começou a crescer. E nesse tempo eles respeitavam a liberdade desse grupo de cristãos, e havia muita briga para decidir qual doutrina adotar. Por isso foi um começo muito conturbado, era uma guerra política. Então, de tudo isso, temos hoje como resultado o sistema religioso, que nasceu de toda essa mistura religiosa. Daí até o quarto século, o imperador Constantino, vendo que suas bases estavam todas elas convertidas ao cristianismo, ele se viu pressionado a trazer este grupo para perto. E com medo de uma rebelião em Roma, estabeleceu a religião cristã como oficial de Roma, que é o catolicismo de hoje. E dessa religião criada por Constantino, surgiu a criação dos cruzados. Isso foi uma bandeira única criada em Roma. Logo, Constantino deu amplos poderes à religião recém-criada por ele, de estabelecer suas normas e condutas, e quem não aceitasse tinha a ordem de expulsar do reino romano ou de matar essas pessoas. Assim como o primeiro genocídio que aconteceu naquela época, exterminando todos os que se opunham contra a religião católica.
Portanto, meu amigo, isso fez com que as pessoas se tornassem fiéis ao cristianismo oficial de Roma. E hoje as descendências desses religiosos aceitam isso naturalmente, sem saber a verdadeira história e hipocrisia desses religiosos perversos. Portanto, Cristo Jesus não está nestes templos hipócritas. Ele não precisa de casa feita por mãos humanas para que ele chegue até você. Porque o Espírito de Cristo habita em você. Portanto, se você quiser se reunir com seus irmãos em Cristo, você pode, mas faça isso consciente que Cristo não habita em templos de pedra e tijolos. Ele habita em você. E anunciar que Cristo vai voltar é uma grande mentira, porque Cristo já voltou. Ele veio nos anos 70 DC. E daí ele fundou o seu reino, que é o reino de Deus. E hoje vivemos segundo a graça de Deus. Vivemos por fé, não é por obras da lei, do jeito que é pregado pelo sistema religioso. Se você quiser se juntar com seus irmãos, então siga o que está escrito em Efésios 5:19 a 21. Confira, Efésios 5:19, que diz: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então veja, meu amigo, que sem amor e sem temor é impossível agradar a Deus. Creio que você entendeu que o sistema religioso não foi uma criação de Deus, e sim dos homens. Agora eu tenho certeza que você está com a sua mente iluminada sobre este tema. Vou ficando por aqui, fique com Deus e até o próximo vídeo.